Olá, colegas. Espero que todos estejam bem, vacinados, ou na iminência, pelo menos, né? Eu vou tentar mostrar rapidinho como funciona o jogo das cidades-estado gregas. Para começar, precisa de um mapa de uma boa qualidade, né, que é onde são feitas as marcações de área de influência e tal. E aqui os próprios alunos eles escolhem o nome da cidade e etc. Eu tenho 3 sextos anos, então eles jogam em paralelo no mesmo mapa, né? E se relacionam e etc. Então, e aqui você faz marcaçõezinhas e aí a complexidade você que decide, né? Tem alguns pontos de referência aqui que podem ser outras pole ou aldeias ou o que for, centros de comércio. As marcações aí você pode decidir como quer fazer ou não. E isso de ir ampliando a área de influência de cada polis, tá? Mas a base mesmo são tabelas. São tabelas, mas antes eu pré-defini umas regras aqui, tem o início de cada uma, né? Ficou até relativamente balanceado, por sorte, que era o meu medo principal. É difícil balancear as coisas, mas até que funcionou bem, tá? Aqui seria o começo, como cada uma começa, uma população pequena, né? Relativamente 3.000, mas eu acho que é mais fácil começar assim, tá? E aí tem as regras que você apresenta para os alunos, como funciona mais ou menos, né? Por exemplo, cada 1.000 habitantes gera um de imposto, o exército é sempre o máximo do exército, né? No máximo 10% da população. Como funciona a questão do alimento? A população não cresce quando não tem sobra de alimento, né? E água e plantações para efeitos de jogo contam como alimento. Tá? E aí você vai equilibrando, quando eles vão criando, eu vou mostrar como fontes de água ou fazendas ou coisas assim. Tá? Tem a parte de comércio também, que eu vou falar um pouquinho depois, e claro que você precisa de dinheiro para aumentar o exército. A roda da fortuna é como são decididas as jogadas, né? Você tem uma série de ações por turno que dependem de uma rodada que eu chamo de roda da fortuna. Eu uso, na verdade, dá para usar várias coisas, né, para o sorteio, tem simuladores de dados, etc. Eu gosto, nas aulas, eu sempre uso o random.org, porque eu acho divertido, porque é por ruído atmosférico, né? Então eu falo, não sou eu que estou escolhendo você para, sei lá, responder a questão, é a natureza, né? E aí você põe, eu ponho aqui e ele gera um resultado e eles mesmos, como estava online, eles mesmos podiam acessar e eles faziam um sorteio de vez em quando, né? Quando eles queriam. Então, mas aí você pode usar o que quiser. E aí tem outras cositas. Começa definindo os cargos da cidade, é por eleição, né? E aí você decide de quanto em quanto tempo você pode mudar isso aqui. Né? Então são 2 estratégos pela guerra, 2 sacerdotes, que são responsáveis por intervenção divina, um explorador, 2 anciãos, que o ancião seria que são por sorteio, aí não é votação, alguns são por sorteio, né? Como em Atenas. Os anciãos, a ideia é de que eles têm que pensar e propor coisas, tá? Por exemplo, construções, eu posso propor algumas e eles vão decidir, mas eles podem eles mesmos sugerir, né? Eles não vão decidir, mas eles colocam as coisas, eles decidem o que vai ou não para votação, tá? Construção, uma lei, exploração, mudança, qualquer coisa. É uma ideia de ser um cargo bem aberto, assim, para deixar eles inventarem o que for possível. É claro que tem que controlar isso um pouquinho, né? Não pode ser anacrônico, mas fora isso. Aí 2 cronistas, que são voluntários, que vão mantendo a história da polis, vão atualizando ali o que aconteceu e tal, e contando os causos da polis. Tá? E aí todos podem criar o que quiserem. E sexto ano é divertido porque eles são muito empolgados com essas coisas, né? Então, símbolos, sei lá, o escudo dos hoplitas, né? Histórias, lendas, mapas, músicas, roupas, tradições e tal.
E, sei lá, eles criam, por exemplo, de acordo com as construções, eles iam construindo no Minecraft, por exemplo, a própria polis e assim por diante, tá? Então, e aí o funcionamento das coisas, né? A intervenção divina é de acordo com o Deus que eles escolheram para ser o Deus protetor da cidade, e a intervenção divina altera o resultado da roda da fortuna. Ele tem que falar antes, falar, "Ó, eu vou usar um ponto de intervenção divina. Os sacerdotes, só os sacerdotes podem fazer isso, e aí te dá um bônus na roda da fortuna. Por exemplo, tirou 7 vira 8, tá? E ele decide quando vai gastar isso. Pode ser, se é um deus da fertilidade, aumento da colheita, não pode ser usado para alguma coisa. Se o seu deus, dependendo do deus, você não pode usar um ponto de guerra, por exemplo, tá? E aí depende do deus que eles escolheram como deus protetor da cidade. O sistema de guerra estava meio em construção ainda. Ele pode ser mais complexo, mas depois eu explico isso rapidinho. Aqui tem uma ideia de guerra simulada, que é não fazendo parte da história, você pode fazer umas brincadeiras com eles e tal, né? Decisões. Todas as decisões serão tomadas após breve debate no barrancão, que é como eu de brincadeira chama a eclesia lá da vida. Cada cidadão e cidadã tem direito a um voto, blá blá blá, e eu uso o Mentimeter, usava, né? Isso aqui é um exemplo, né? O que construir? Um templo, plantação, aumentar exército, tá vendo? E para tudo, para as eleições de cargos, começa, né, com a escolha. O primeiro passo foi escolher o Deus protetor ou deusa protetora da cidade. Já já a gente vai ver o que eles escolheram. E aqui é assim, eu não sei se vocês conhecem, mas isso aqui é bem simples, né? Você põe aqui e depois compartilha, eles vão votando. Se você tiver presencial, é mais fácil ainda, né? Sei lá, levanta a mão aí e faz a contagem. Mas isso aqui ele vai, né, automaticamente eles vão votando e os gráficos aqui vão mudando, eles gostam, é bonitinho, tá? Então as votações são todas feitas aqui. E essas decisões, elas são feitas. Nem todas, porque o problema maior sempre é o tempo, né? A gente não tem muito tempo e tal. E isso é outra coisa que eu posso discutir com vocês depois. Mas o ideal é ter um debate antes, né? Então, para cada posição, chamar alguém para defender o ponto de vista. Essa é a ideia, porque a gente está trabalhando também o funcionamento da democracia grega. Então, daqui se fala de tudo, dos cargos, o que era por eleição, por sorteio, por que era por sorteio e assim por diante, né? E a importância da discussão, né, da retórica e etc. Isso você pode trabalhar também, tá? E aí, eventos randômicos, Olimpíadas, dá para você colocar o que você quiser. Mas deixa eu mostrar, no final das contas, a tabela, como ela funciona, tá? Aqui é onde eu parei. Como eu falei, o tempo é sempre um problema, eu não consegui terminar essa brincadeira com eles no ano passado, porque, né, tem uma série de pressões em relação a conteúdo mesmo. Mas se a gente pensar que começou com 3 mil, né, já deu para andar bastante aqui, a população já estava bem grande. Então, como funciona? Cada série, cada turma, desculpa, escolheu, votou um Deus protetor, e é isso que vai decidir onde eles podem usar os pontos de intervenção divina. Cada turno começa com você atualizando a tabela, de acordo com a quantidade de alimento, comércio, impostos. Então, isso aqui seria o que está vindo de lucro de comércio, de acordo com ações que eles escolheram antes, né? Os impostos que têm como base a população. Então, se aqui, vou dar um exemplo, se a população subir para 6 mil e alguma coisa, automaticamente o imposto sobe para 6 e o alimento diminui para zero, porque para cada 1.000 de habitantes diminui um de alimento. Então, eles teriam, para a população continuar crescendo, construir algo que desse mais um ponto de alimento, tá? Eles têm, porém, aqui pagamentos externos, de acordo com a exploração, outras coisas que eles fizeram, fontes de 2 de agricultura, 2 de alimento. Tá? Então, eles não teriam esse problema enquanto eles mantêm isso aqui. Isso aqui são por ações de exploração e etc. Que
cada turno, ou não em cada, mas sempre que possível, eles podem decidir alguma coisa que eles vão fazer, eles vão votar, se eles vão explorar, e aí você tem que ter uma tabelinha pelo resultado dos dados, o que eles vão achar ou não, né? E aí pode variar, mina de prata, achar uma vila ou, sei lá, qualquer coisa, boas, mas também não tão boas assim, né? Então a sorte tem que ter um fator grande. E você atualiza a tabela, né? O que eles têm no celeiro, que isso aqui pode ser usado para comércio, né? E de tesouro, tá? Depois, no comércio, tem os tipos de produtos. Também o preço pode variar de acordo com sorteios e tal, o lucro em cada. Aí que tá, você pode fazer isso ou não, né? A complexidade do jogo em si, você que vai decidindo, tá? E aqui eu anotei, eu vou anotando um monte de coisa e depois eu explico isso. Mas aqui temos as pessoas que foram eleitas, que estão nos cargos, né? Você vê, essa aqui, divertida que a cidade que escolheu a Deméter é a que tem, ela tinha muito azar nos sorteios de população. Como assim? Todo começo de turno, você tem um sorteio relativo à população, 6. Aí você olha lá na tabela que 6 é o base, né? Nada de mais ou nada de menos. E aí significa, sei lá, e aí você define também o que seria esse base. Seria um aumento, por exemplo, de 10% na população. Aí você aumenta a população aqui e faz as correções necessárias, tá? Então começa com isso, aumento de população ou não, e depois eles vão decidir o que eles vão fazer. Eles podem fazer uma coisa por turno. Lembrando que os anciãos podem sempre sugerir o que vai ser colocado em votação. Então, construção, por exemplo, eles já construíram um templo, o efeito do templo é ID mais um, que é a intervenção divina, mais um, eles ganham um ponto extra de intervenção divina, eles têm 4 acumulados, eles podem usar toda vez que tiver um sorteio, é só o sacerdote falar antes, falou, eu quero usar um ponto nesse sorteio, e assim por diante. Ele tem plantações, deu esse bônus, o porto, comércio mais um, o quartel, que dá um bônus em batalha, muralha, quando a cidade é atacada, dá um bônus nas rodadas, né, das batalhas e etc. Aqui são as anotações do que eles acharam nas explorações comerciais, então o que eles podem comprar em determinado lugar, madeira e produtos de luxo. Isso foi uma anotação porque não deu tempo de eu terminar. Então o resultado da rota foi 9. Foi quando eu girei o dado, então vai dar um lucro grande, só que eu ainda ia fazer a perna de volta. Eles podem decidir também se eles querem vender ou não, ou guardar no navio. O navio tem uma quantidade máxima, cada navio, senão eles têm que construir mais, uma quantidade máxima de itens que pode carregar por vez. Tá? Então é mais ou menos assim. Essa é a base. Tá? Então isso vai acontecendo, eles vão decidindo o que vai ser, e a exploração, por exemplo, e aí vai ter depois dessa rodada de construção, tem a rodada de ação, o que eles vão fazer. E aí você define antes também. Então, por exemplo, a gente vai estabelecer uma rota de comércio, né? Quando eles estão precisando de aqui aumentar o tesouro para, sei lá, vou aumentar o exército. Para cada 100 soldados, você precisa pagar 10 de ouro, por exemplo, tá? Mas o que eles podem fazer então? Explorar, e aí é um mapa, próximo. E aí você também o negócio é que tem que ser sempre por sorteio, tem que ser isso tem que estar bem claro para eles, que não é algo que você vai inventar. E aí dependendo do resultado vai ser o que eles vão achar, pode ser menina de prata, pode ser, né, aquilo que eu já falei antes, tá? Eles podem fazer comércio que pode dar um aumento dependendo dos resultados no tesouro. Então tem a ida, que é o que eles levam, e eles decidem o que eles querem levar, normalmente levam comida, aí tem a tabelinha com os valores de cada coisa da comida, né? Madeira, itens de luxo, tá? Bom, você também pode decidir o quão complexo você quer esse sistema de comércio, mas o ideal é que sejam poucos produtos para ficar mais fácil. E na volta, então eles vão, vendem, aí tem uma rodada para ver se o valor tá baixo ou não, e eles decidem se vendem. E aí vendeu, abre espaço no barco, eles podem comprar e trazer e vender. Então essa é a perna de volta, tá? E aí dá um lucro aqui que aumenta o tesouro.
tá? É mais ou menos isso. E aí, nessa exploração, eles podem acabar encontrando ou decidindo atacar, porque é sempre isso, eles podem encontrar uma outra vila e etc. Eles podem decidir atacar ou não, eles têm que pensar como eles vão lidar, tá? Se eles vão tentar fazer com que esse grupo se junte a eles ou não, né? E aumenta e vai aumentando aqui no mapa a área de influência e tal. E aí eles podem fazer por guerra ou por diplomacia também. E normalmente, claro, no resultado dos dados vai vir o sucesso ou não do que eles escolheram, tá? É mais ou menos isso. As batalhas, como eu falei, eu estava desenvolvendo ainda. Seria mais ou menos assim. O que eu queria, na verdade, era dar um jeito de isso ser num contínuo, mas eu não consegui ainda. Então, por exemplo, você tem o exército seu, você põe o número de pessoas que você decidiu mandar, né? É meio perigoso mandar todos, o exército inimigo lá, que você decidiu quanto. E aqui, o jogo ele pode. Se você quiser fazer uma aula, explicar sobre os óplitas, sobre como funcionava uma batalha, né? Você pode pensar em dividir em dois flancos e o centro, e aqui você divide, por exemplo, o estratego poderia decidir, você pode tornar, isso aqui é uma maneira simples, mas você pode deixar mais complexo se você quiser fazer uma aula específica sobre isso. Tipo, os estrategos decidiram do exército por 75, 150, tá? E aí ver como é a organização do outro exército também. E aí a ideia é que nunca nenhum dos três pontos pode chegar a zero. Aí é pensando como eram as batalhas entre hoplitas naquela época mesmo, né? Que o objetivo sempre é conseguir furar uma das áreas ou flanquear o inimigo e tal. E esse número aqui de soldados, eu acho que ele é relativamente até realista para a maioria das batalhas, né? Normalmente as mortes numa batalha eram na casa das dezenas e tal, né? Então, é mais nesse sentido. Então, se você quiser dar uma aula específica, mas como funciona? Por exemplo, você vai dando bônus de acordo ou com que o estratego, e o bônus você coloca aqui, é onde é o sorteio, tá vendo? Rand between 1 a 10, ele vai escolher um número randômico, e aqui são os bônus, por exemplo, ele tem o Deus da Guerra do lado dele, tá? E aí é isso. E aí ele sorteia aqui, por exemplo, ó, tem um backspace, ele fez um sorteio, ele calcula o que restou. Isso aqui é o simples, sem pensar naquela parte ainda de colocar os flancos e o centro. Tá? Entendeu? E aí ele vai o que restou. E a cada rodada, o negócio é que eu não consegui ainda fazer a próxima rodada pegada aqui. Então, o que é que eu tenho que fazer? Sobrou 281 e 183. Eu tenho que vir aqui 281, 183, tá? Aí eu falo, agora vai ser a nova rodada. Rodei, tá? E pode ter um bônus, por exemplo, se é no simples, como eu fazia, você venceu as 3 rodadas, você vai ganhando momento na batalha. Toda vez que você faz isso, por isso que estava ali com um mais dois, na verdade, porque isso tinha acontecido. Então, ele tem um já sei lá, do Deus ou intervenção divina. Como ele venceu nos 3 sorteios, ele ganha momento, ganha mais um. Se ele de novo ganhar, ele ganha mais 3. Então, é uma ideia de ganhar momento, assim. Ou fica no mais dois, é uma questão de achar o equilíbrio aí, né? Mas aí, por exemplo, se tiver uma que você. Aí eu apaguei aqui. Se tiver uma que você não ganhou, isso quebra e você vai colocando ou tirando os bônus, tá bom? É mais ou menos isso. Deve ter outras formas melhor de fazer um sistema de batalha, mas eu não fiz ainda, tá? E a parte final é a parte da história que você conta, né, para não ser um negócio muito seco. E aí são essas anotações aqui, tem os cronistas e tal, e você vai enquanto as coisas vão acontecendo, você vai criando uma narrativa em cima, que seja da viagem, da exploração, e tenta trazer elementos do conteúdo que você conseguir, entendeu? Aqui, assim, dá umas tretas bem divertidas às vezes, assim, né? E aí eu vou fazendo.
as anotações, por exemplo, eles decidiram atacar aqui, blá blá blá, mas olha isso aqui, tem umas coisas meio que podem parecer meio sem sentido, mas isso foi um negócio muito louco. Começou um boato que uma aluna estava ajudando outra sala, falando as coisas e tal. Porque, em teoria, eles querem brigar entre si, depois fazer uma guerra entre eles, tá? No final das contas, o que que aconteceu? Eles deveriam se pegar meio em batalha, mas no final, assim, eles não sabiam disso, mas eu sabia. No final, os persas iam aparecer por aqui. E aí, ou eles se juntavam, davam um jeito de se juntar, porque o exército persa ia ser muito superior, né? E para lutar contra os persas e tal, ou ia dar ruim. Então, era assim que eu planejava o fim, mas eu não consegui chegar nesse fim. Mas, bom, essa aluna, coitada, ela foi acusada de estar ajudando e contando os segredos da cidade para outra para outra turma. Embora seja meio aberto, não tem nada de tão segredo assim, mas começou assim, e você usa isso na história, tá? E aí começa e tal. E aí a galera decidiu executar ela. Foi feito um julgamento, no julgamento, como era por sorteio, ela tentou se defender e aí teve acusação e não sei o que. Eles votaram e votaram que ela ia ser executada. Foi até divertido, assim, no final das contas, como era a execução? Ela ia ser amarrada no mastro de um barco que ia ser colocado no rio e no rio tinha uma catarata e eles iam acender enquanto o barco estava indo para cair na catarata, iam com uma flecha tacar fogo no barco ainda. Então era bem específica a maneira de execução. É, mas é isso, tá? Ele deixa a imaginação deles também. Só que o que que eu falo que primeiro tem que tomar cuidado, né? Com alunos, eles são novinhos e tal, e esse negócio de turma, às vezes, é meio perigoso, né? Se alguém vira alvo da turma, aquela pessoa, o que é para ser divertido pode se tornar uma coisa meio ruim para essa pessoa, que é o que poderia ter acontecido aqui. O que que eu fiz nesse caso? Eu, por fora de tudo, comecei a conversar com ela. Eu falei, ó, fica de boa. Vou contar para você o que que vai acontecer, uma parte para você saber, e aí você vai ter que atuar de acordo com isso, né? Tava online, então aí ia passar, ela ia colocar a câmera dela, né? Ia em destaque. Mas é o seguinte, essa menina ia ser revelado logo antes da execução que ela é, na verdade, uma semideusa. É uma filha de Deméter, tá? E aí a Deméter ia aparecer na execução da filha e tal, e, blá, blá, blá. E aí aconteceu um monte de confusão. Um aluno decidiu atirar contra a deusa, e aí um monte de coisa. Eu acho que deu para entender o sentido, né? E aí as opções na história que você pode ir criando para ter, além dessa parte seca, que é só de tabelas, você inserir conteúdo e também tornar mais divertida a narrativa, tá? É isso. A base do jogo é isso. É uma tabela que você vai e eles vão decidindo as coisas e eles se empolgam muito nisso, inclusive nas votações. Outro cuidado é exatamente, primeiro, aqui tem um perigo mas eu não tive muito problema com isso, que eles podem pegar várias vezes e acessar o link diferentes vezes, eles poderiam votar mais de uma vez. Porque, né, eu não estou pedindo e-mail, ou eles não são registrados para eu poder falar, não, um voto por pessoa. Perigo, mas. E outra, não deixar sempre as mesmas pessoas falarem ou fazerem as coisas. O ideal, por isso tem muita coisa que é por sorteio também para bastante gente participar. Mas virava assim uma confusão, né? Nas votações, eles super empolgados, os gráficos subindo e descendo, e eles defendendo isso tudo e tal. Era divertido, tá? O problema principal é tempo. Isso eu fazia sempre no final da aula. Deixava uns minutos, 10, 15 minutos, mas a gente sabe que mesmo 10, 15 minutos depois de muitas e muitas aulas, acaba te pressionando em relação a conteúdo e tal. Então, isso exige um planejamento, mas se você tem possibilidade de trabalhar com projetos, talvez isso aqui funcione para você,
tá bom? Daí, qualquer dúvida, ou se quiserem que mande aqui as regras básicas, ou não sei o que, é só entrar em contato. E se tiverem ideias, se alguém decidir usar isso aqui em aula, eu gostaria muito que me desse retorno, falar como foi, se teve outras ideias, mesmo em relação à questão gráfica, né, de melhoria para deixar mais bonitinho, pelo menos. Ok? É isso. Ah, eu acho que eu não falei meu nome, sou Nicolau, prazer. Tchau, tchau, gente. Fiquem bem. Espero que não tenha sido longo demais o vídeo.